Hoje, 31 de janeiro de 2025. Pernambuco fecha 2024 com saldo positivo na geração de empregos formais. Gás de cozinha cai 2 centavos por quilo, mas ICMS eleva preços da gasolina e do diesel. Atendimentos por transtornos de ansiedade crescem mais de 4.000% entre adolescentes. Governo federal prevê leilões de rodovias e ferrovias no novo PAC. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pernambuco encerrou 2024 com a criação de 62 mil postos de trabalho, segundo dados do novo CAGED. O estado ficou em segundo lugar no Nordeste na geração de empregos formais, atrás apenas da Bahia, que registrou 84 mil novas vagas. O saldo positivo foi resultado de 639.969 admissões contra 577.736 desligamentos ao longo do ano. O número representa um crescimento de 21,9% em relação a 2023, quando foram geradas 50 mil vagas. Houve também um avanço na inclusão feminina no mercado de trabalho. Do total de novas contratações, 30 mil foram para mulheres, um aumento de 60% em comparação ao ano anterior. Além disso, a distribuição de empregos ficou mais equilibrada, com 48,5% das vagas ocupadas por mulheres e 51,5% por homens. O Ministério do Desenvolvimento Social desmente boatos sobre biometria no Bolsa Família. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério do Desenvolvimento Social reforça que não há exigência de cadastro biométrico para beneficiários do Bolsa Família. Informações falsas circulam nas redes sociais. Elas afirmam que o procedimento é obrigatório nos centros de referência da assistência social, o que não é verdade. O governo esclarece que os canais oficiais de comunicação são o aplicativo do Bolsa Família e mensagens no extrato bancário. O Ministério alerta que os divulgadores de fake news podem enfrentar sanções legais e recomenda que as pessoas tirem suas dúvidas pelo Disque Social 121 ou nos canais oficiais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A partir deste sábado, 1º de fevereiro, o gás de cozinha terá uma leve redução no preço, com queda de 2 centavos por quilo devido à atualização da tributação do ICMS. No entanto, a gasolina e o diesel ficarão mais caros, com reajuste no imposto estadual aplicado sobre os combustíveis. A alíquota do ICMS sobre a gasolina e o etanol subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, um aumento de 7,14%. Já o diesel e o biodiesel terão reajuste de 5,31%, passando de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. A mudança acompanha a variação dos preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo entre fevereiro e setembro de 2024. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no blog da Folha. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, veio ao Recife para, ao lado do prefeito João Campos, assinar o convênio para a implantação do programa Estação Juventude no município. O ato de assinatura foi realizado nesta quinta-feira, dia 30, no Centro Comunitário da Paz, com Paz Dom Helder Câmara, localizado na comunidade do Coque, na ilha de Joana Bezerra. O objetivo do programa é promover maior acesso dos jovens de 15 a 29 anos, especialmente
especialmente em situação de vulnerabilidade, as políticas públicas disponíveis a fim de promover inclusão e participação social por meio de formações e oficinas. Na ocasião, prefeito e ministro inauguraram também um trailer do programa Conexão Cidadã, que visa proporcionar aos catadores de recicláveis da cidade uma oportunidade de profissionalização. João Campos aproveitou para anunciar que vai integrar ao acolhimento que será feito no trailer um prontuário com informações socioeconômicas sobre o catador. Tá no Diário de Pernambuco. Foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 30, as atrações musicais confirmadas na abertura do Carnaval de Olinda, que começará oficialmente no dia 27 de fevereiro. Entre os nomes divulgados estão Rafaela Santos, Lenine e Alceu Valença. Com um investimento de 14 milhões de reais, a festa dará início às 15 horas, com um cortejo conduzido por mais de 500 passistas e 90 músicos pela Rua do Amparo, Quatro Cantos, Ribeira, Prefeitura e Praça do Carmo, onde a partir das 19 horas serão realizados os shows. Estarão presentes no cortejo orquestras renomadas como a do maestro Carlos Henrique Dias e maestro Oséias, que representarão a tradição e a força do frevo, ritmo que é patrimônio imaterial da humanidade e símbolo maior do carnaval pernambucano. Tá no blog do Alberi Xavier. A senadora pernambucana Tereza Leitão, do PT, afirmou ser contrária a uma possível aliança entre o partido e a governadora Raquel Lira, do PSDB, para as eleições de 2026. Em entrevista ao programa Diálogo da TV Nova Nordeste, Tereza destacou que não concorda com a forma como essa articulação vem sendo conduzida. A parlamentar também questionou a convergência entre as prioridades do governo estadual e as pautas do PT, afirmando que enxerga diferenças significativas. Apesar disso, reconheceu que a bancada petista na Assembleia Legislativa tem votado favoravelmente aos projetos enviados pelo governo. A senadora reforçou ainda a importância da manutenção da aliança nacional entre PT e PSB, que elegeu Lula e Geraldo Alckmin em 2022, indicando que essa parceria deve seguir sendo prioridade para o partido em Pernambuco. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por desinformação eleitoral durante as eleições de 2022. A decisão, aprovada por 5-2, torna a parlamentar inelegível por 8 anos. A cassação ocorre devido ao uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político relacionados a declarações falsas sobre urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. A decisão ainda permite recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Zambelli segue no cargo até o esgotamento dos recursos. A deputada foi a terceira mais votada no país nas últimas eleições. Além dessa ação, Zambelli responde a outras 2 ações no TSE e é ré no Supremo Tribunal Federal por um incidente com arma de fogo na véspera do segundo turno de 2022. Brasil fecha 2024 com saldo positivo na geração de empregos formais. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Brasil criou 1,69 milhão de vagas formais de trabalho em 2024, segundo dados do CAGED. O resultado supera os 1,48 milhão de postos gerados em 2023, marcando uma retomada após 3 anos de desaceleração. Ao longo do ano foram registradas 25,6 milhões de contratações contra 23,9 milhões de demissões. No entanto, dezembro fechou com saldo negativo de 535,5 mil vagas, reflexo do fim de contratações sazonais. O setor de serviços liderou a geração de empregos, seguido por comércio, indústria e construção civil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais puxaram o crescimento. O salário médio de admissão também subiu, chegando a R$ 2.177,96, um aumento de R$ 55 em relação a 2023. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos na última década. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o crescimento foi ainda maior, chegando a 4.423%. Especialistas apontam o uso excessivo de dispositivos eletrônicos como um dos fatores que contribuem para esse aumento, além da perda de interações sociais e atividades físicas.
físicas, o consumo de conteúdos nocivos pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, especialmente entre meninas expostas a padrões estéticos irreais. A recomendação é estabelecer limites de tempo de tela e incentivar atividades ao ar livre para preservar a saúde mental dos jovens. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Ministério dos Transportes pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025. Ao todo, serão movimentados 161 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O Ministério dos Transportes pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025, com mais de 8.400 quilômetros de estradas oferecidas ao setor privado. Ao todo, serão movimentados 161 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos. Desses 15 projetos, 3 são de otimizações contratuais. De acordo com a pasta, esse grupo responde por 38 bilhões de reais. Segundo o ministro Renan Filho, a ideia também é que nos próximos dias sejam apresentados leilões para concessões de ferrovias. Nós vamos lançar um novo plano para o desenvolvimento nacional ferroviário, que contará com alguns leilões de concessão, serão feitos de maneira diferente dos leilões de rodovia. O governo vai estabelecer um valor de aporte, apresentar o VPL do projeto e vencerá o privado que exigiu o menor aporte público. No âmbito do novo PAC, o valor de investimento é de 280 bilhões de reais para a infraestrutura de transportes em 302 empreendimentos. Do total, 185,8 bilhões serão aplicados em rodovias, enquanto 94,2 bilhões em ferrovias. Em 2 anos, o Ministério dos Transportes realizou 9 leilões com mais de 108 bilhões de reais em investimentos. Além dos leilões anunciados para este ano, há ainda 11 novos editais, como por exemplo o da BR-116 em um trecho que liga Feira de Santana, na Bahia, a Salgueiro, no Pernambuco. Reportagem Marquesan Araújo. A partir de 1º de fevereiro, o presidente Lula, ministros do governo e parlamentares do Congresso Nacional passarão a receber R$ 46.366 mensais, um reajuste de 5,36%. O aumento faz parte de um escalonamento aprovado em 2022 e concluído agora, resultando em um acréscimo total de cerca de 50% para o chefe do Executivo e ministros desde então. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República também terão o mesmo reajuste. Com isso, os salários dessas autoridades igualam-se ao teto do funcionalismo público, que não era atualizado desde 2014. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores escolhem novo presidente da Casa neste sábado. Número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. Projeto determina a criação de comissão de prevenção à trombose em hospitais. Boa noite. Neste sábado, às 10 da manhã, o Senado se reunirá para eleger seu novo presidente e os demais integrantes da mesa. As votações serão secretas, seguindo regras da Constituição e do regimento interno. Repórter César Mendes. Por meio do voto secreto, em sessão preparatória, neste dia 1º de fevereiro, os senadores escolherão quem comandará o Senado no biênio 2025-2026. Decidirão também a composição da mesa, com a eleição de 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. Os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, já oficializaram as suas candidaturas. E o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, com apoio de diversos partidos, pode oficializar a sua até o início da sessão deste sábado. O consultor do Senado, João Trindade, chama a atenção para o papel de destaque assumido por quem ocupa o cargo de presidente do Senado.
ele é como se fosse o primeiro entre os seus pares. Determina a ordem do dia, ou seja, o que vai ser pautado, tem a prerrogativa de escolher vários cargos administrativos do Senado e também representa o Senado perante os demais poderes. Para vencer a eleição, o candidato deve obter no mínimo 41 votos, a maioria absoluta da composição do Senado. Caso isso não ocorra, um novo turno de votação deve ser feito com os 2 candidatos mais votados. A presidência de 16 comissões permanentes do Senado também serão renovadas. E você sabe como funciona o processo de escolha dos nomes que vão comandar os principais colegiados da Casa? Ouça na reportagem de Marcela Cunha. A escolha dos novos nomes é feita a partir da indicação dos líderes partidários, que tentam chegar a um acordo para definir qual partido ou bloco ficará com determinado colegiado. Para isso, usam o cálculo da proporcionalidade partidária, além de considerar articulações políticas firmadas na eleição do novo presidente do Senado e na formação da mesa do Senado. Para o diretor da Secretaria de Comissões, Marcos Melo, presidir uma comissão garante ao senador o poder de controlar a pauta de votações. O presidente da comissão ele tem o chamado poder de agenda, é ele que vai controlar as atividades do colegiado. A principal atribuição dele é convocar as reuniões, também despachar esses projetos para os relatores. As maiores siglas e blocos costumam ter prioridade na escolha de comissões e podem ficar com colegiados de maior prestígio, como a Comissão de Constituição e Justiça, tida como estratégica por conseguir barrar projetos de emenda à Constituição, e a Comissão de Assuntos Econômicos. Atualmente, a maior bancada da Casa é o PSD, com 15 senadores, seguida pelo PL, com 14. As comissões também têm autoridade para modificar propostas através de emendas e de dar a palavra final sobre projetos que não precisam passar pelo plenário. O parlamentar mais idoso de cada comissão vai convocar uma reunião de instalação e eleição dos novos presidentes. Hospitais públicos e privados podem ter uma comissão de prevenção à trombose. Já aprovada pelo Senado, a proposta agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados. A doença ocorre quando há formação de coágulos de sangue dentro das veias, principalmente nas pernas. Entre os sintomas, manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, sensação de desconforto, dor e inchaço. A repórter Janaína Araújo traz as informações. O Senado aprovou o projeto de lei que determina a hospitais públicos e privados manterem comissão de prevenção ao tromboembolismo venoso. A proposta passou por 2 comissões e segue para análise da Câmara dos Deputados. O relatório aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Sociais, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é presidente do colegiado, avalia que a criação de uma comissão interna nas unidades de saúde para criar rotinas de avaliação sistemática do risco de trombose é um avanço importante nas políticas de prevenção. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, enfatizou números trazidos no relatório que mostram a grande incidência do problema no Brasil. De acordo com o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a partir de dados do Ministério da Saúde, obtidos de janeiro de 12 a agosto de 23, quase 500 mil de brasileiros foram hospitalizados por complicações causadas pela trombose venosa. São ainda alarmantes os casos diários observados em 23. A média diária de hospitalização superou a marca de 160 pacientes dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso são registrados por ano no mundo. O número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. A proposta em análise no Senado, além de prever que mais doenças metabólicas sejam identificadas pelo teste do pezinho, também determina que hospitais públicos e particulares realizem exames para diagnosticar anormalidades cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, o relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância do diagnóstico precoce. Se você faz o teste da orelhinha, identifica o problema e a criança depois não fica surda, né, ou é atendida desde o começo, ou oftalmológica ou cardiológica, isso é uma economia para o Brasil violenta.
Rádio Senado ficou em 7º lugar no ranking Centro-Oeste dos veículos de imprensa mais premiados do Brasil. O levantamento é da revista Jornalistas e Companhia e do Portal dos Jornalistas. Ao longo dos seus 27 anos de história, a Rádio Senado já foi finalista em quase 50 premiações nacionais e internacionais. Repórter Júlia Lopes. Entre as conquistas mais destacadas estão os primeiros lugares no Prêmio Imprensa Embratel em 2010, com a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, e em 2013 no Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo, com o especial Torrente, sobre a escritora Hilda Hilst, além de menções honrosas em prêmios como Vladimir Herzog, em 2009, com a reportagem Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. O jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, também ficou entre os mais reconhecidos do Centro-Oeste, com 6 prêmios. É da lavra dele reportagens como Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil, de 2011, É Mentira, uma série sobre fake news, de 2019, e Os Sonhos Não Envelhecem, do mesmo ano. Para o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, estar nesse ranking também aumenta a responsabilidade da equipe para manter o bom desempenho. Figurar no ranking de veículos mais premiados só reforça o nosso sentimento de que estamos no caminho certo. Aumenta também nossa responsabilidade como emissora de comunicação pública em continuar trabalhando para produzir e divulgar sempre informação precisa, atualizada e de qualidade sobre o Poder Legislativo e o Brasil como um todo. Para ouvir reportagens especiais, podcasts e toda a programação jornalística e cultural produzida pela emissora, é só acessar senado.leg.br/rádio. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Melhor, desempenho melhor para a empresa, mas acho que é importante aqui a gente dizer sobre o trabalho de recuperação que está sendo feito pela empresa. Como todos sabem, era uma empresa que estava para ser privatizada, é uma empresa que foi colocada na bacia das almas e isso traz efeitos que são importantes na empresa. E são esses efeitos que a gente está combatendo hoje e que a gente está reestruturando dentro dos Correios. Nós temos uma empresa que ela atende os 5.570 municípios do país. É uma empresa que está presente na vida das pessoas. Então, os Correios têm uma importância estratégica para o país. E essa importância estratégica ela precisa ser sempre valorizada. Porque o mesmo direito que uma pessoa tem de receber uma correspondência num centro urbano, na capital de São Paulo, é o mesmo direito que ela tem de receber em Cabrobó, em receber lá em Bailing, no Amapá. Então essa função dos Correios ela é muito importante. E isso tem um custo. Esse custo da universalização dos serviços dos Correios, ele é um custo muito relevante e quem arca com esse custo, ao fim, é a empresa. O Correio não tem aporte do Tesouro para desempenhar suas atividades. Então esse resultado que ele foi divulgado parcialmente, essa prévia, ela se refere, como a gente já divulgou em notas, ela se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, o compliance que foi dado a essas compras internacionais. Então isso teve um impacto significativo na nossa empresa, que foi divulgado inclusive pela imprensa, e também precatórios, que são frutos de gestões anteriores e que hoje estão contabilizadas no nosso resultado. Então acho que isso é muito importante também ser destacado. A empresa está em um processo franco de recuperação, estamos trabalhando junto com a ministra Esther, com o ministro Juscelino, com o ministro Haddad, para que a empresa rapidamente se recupere, para que ela seja num curto espaço de tempo também lucrativa. Então é essa missão que o presidente deu, que o presidente nos cobrou também, para que a gente apresente esse plano de reestruturação para os Correios. E esse plano já está em andamento e nós estamos trabalhando fortemente para que a gente entregue cada vez mais um Correio saudável, um Correio sustentável e, acima de tudo, um Correio que atenda a população, porque a população nos interiores desse país precisa muito dos Correios. Os Correios são uma empresa que eles fazem parte do dia a dia das pessoas. O pequeno comerciante numa cidade do interior, quando ele vai postar a sua venda,
ele se dirige a uma agência dos Correios. Então o Correio tem uma importância estratégica para o país e o presidente sabe dessa importância e nós temos sim a missão de que essa empresa seja sustentável e que seja uma empresa que cada vez mais dê orgulho para a população brasileira. Presidente, o presidente Lula tem dito que o primeiro ano de governo dele foi para reestruturar a casa. Já estamos no segundo ano e os Correios ainda estão estruturando a casa. É o segundo ano que dá o terceiro ano consecutivo de déficit. E eu queria entender com o senhor se o senhor ainda se considera apto a continuar no cargo e se o presidente Lula botou o seu cargo à disposição em algum momento, se está tendo discussão de mudança, tem uma reforma ministerial à vista, que outros partidos estão de olho no cargo de presidência dos Correios. Uma segunda pergunta o caso da taxação das compras internacionais, as contas giram em torno de 500 a 700 milhões. Isso não explicaria o rombo de 3 bi. O que mais que impactou nesse déficit? Talvez você não esteja com os dados assim recentes, mas o impacto que tem é esse que eu acabei de citar para vocês, de 2,2 bi, que vai ser divulgado quando for fechado o balanço da empresa. Quanto à aptidão, essa é uma avaliação que compete ao presidente, eu estou na função e vou desempenhar a função com a mesma dedicação com que eu estou desde o primeiro dia nos Correios. Presidente, o senhor pode dar alguns exemplos de medidas que estão sendo tomadas para ajustar as contas, para melhorar o desempenho? Diversas, claro, diversas medidas. O Correio está passando por um processo de... O Correio está passando por um processo de reestruturação. A gente, ano passado, fez uma redução grande das despesas da empresa. É uma empresa que tem um custo fixo muito alto. Acho que é importante destacar isso. É uma empresa que gasta muito com o pessoal e que o pessoal é a força da empresa, é o que fortalece os Correios. Então, a gente tem um programa de reestruturação, a gente tem um programa de incentivo para as pessoas, para quem for necessário se desligar, concurso novo aberto para reduzir também esse custo fixo que nós temos, revisão de contratos, acho que isso é muito importante também ser destacado, relicitações, para que a gente consiga reduzir ainda mais as nossas despesas. Então o trabalho não é só redução de despesas, mas o trabalho também, acima de tudo, é captura de novas receitas. Os Correios, eles estavam focados exclusivamente em alguns setores em que se navegava tranquilamente. Hoje não é assim. Hoje o Correio precisa se voltar para o mercado nacional, precisa se voltar para as empresas brasileiras. O Correio está se modernizando. Hoje nós temos operações logísticas grandes, nós entregamos medicamento na casa das pessoas. Então é esse Correio novo. O Correio vai se consolidar cada vez mais como uma empresa de logística. Presidente, esse rombo das estatais não é ruim, então ainda não está finalizado nos Correios. Não, eu respondo essa. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas, né, que pensa só as receitas do ano e as despesas do ano. Como eu já expliquei várias vezes, muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa. E, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O foco com os Correios é que seja uma empresa lucrativa. Se vai ter déficit ou superávit, é o resultado das receitas do ano e das despesas do ano. É muito importante lembrar isso, não é um rombo. Das 11 empresas que têm déficit, que foram divulgadas hoje, 9 têm lucro. Portanto, não é rombo. Segundo, o Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso. Não é um rombo, de novo. É um resultado pelo fato dessas empresas estarem gastando o dinheiro que está em caixa, terem aumentado os investimentos. A gente ontem divulgou o aumento dos investimentos das empresas estatais, foi um aumento de 44% em relação ao ano passado e quase 100% em relação ao ano de 2022. Então, as empresas estatais voltaram a investir, os próprios Correios voltaram a investir. O Fabiano está explicando aqui toda a mudança que eles estão fazendo interna de para onde a empresa está caminhando, deixar de ter um grande foco, além, obviamente, do serviço universal de cartas, de entregas internas. Ele está muito focado nas compras internacionais, ele está mudando para ser uma empresa de logística nacional, de entregas nacionais também, que faz parte desse processo e, obviamente, isso gera necessidade de investimento no parque tecnológico dele. Então, ele está fazendo uma série de medidas importantes e a gente já explicou isso. Então, o resultado hoje é só de déficit ou superávit, que é uma contabilidade puramente fiscal, só receitas e despesas no ano. Todas as empresas, elas fecham os seus balanços em março e abril. E aí sim a gente vai poder saber o lucro do ano ou, eventualmente, um prejuízo no ano. E é isso que o Fabiano está explicando. O resultado de hoje é só receitas e despesas do ano.
Quando a gente for fazer, de fato, o resultado se teve lucro ou prejuízo, ou de qual foi o prejuízo da empresa, ele só vai poder divulgar isso quando fechar o balanço serem auditados. Por isso que não é tão rápido quanto os resultados fiscais. Então, só bom lembrar isso, que a diferença é essa. Hoje é um resultado parcial de um tipo de contabilidade que não é contabilidade empresarial. A contabilidade empresarial das empresas fecha ali em março e abril e a gente vai divulgar todas, inclusive propriamente dos Correios, para que vocês, reforçando o que a gente já tem falado, que o déficit, na maior parte das empresas, não tem nada a ver com prejuízo, ao contrário, as empresas deficitárias, a maior parte delas, das 11, 9 tem lucro, né? Portanto, e essa preocupação do presidente é se as empresas estão tendo lucro ou prejuízo. O déficit ou superávit é fluxo de caixa e é uma outra discussão e não impacta a dívida pública, né, se as empresas estão tendo lucro, a gente já explicou isso. Então é muito importante vocês entenderem isso. Eu queria aproveitar a pergunta para reforçar isso mais uma vez. Presidente, quando que sai o resultado final? É março, abril? Março. Para o Correio é março, porque cada empresa tem um momento de fazer a sua assembleia, fechar o seu balanço e poder divulgar. Então, em geral, uma parte das empresas fecha entre março e abril, porque elas têm esse processo, elas fecham, apuram, né, a parte contábil, passa por uma auditoria, os balanços das empresas, e aí elas passam pelos seus conselhos de administração para que eles aprovem, e aí elas tornam pública o balanço. Por isso que não é tão rápido quanto as estatísticas fiscais, que a gente só pega a receita e despesa no ano e faz a conta e consegue divulgar com uma velocidade como o Banco Central, e a gente mesmo tinha divulgado ontem já a nossa apuração, que eu já expliquei que tem uma diferença com o Banco Central, que é a mesma coisa quando o Tesouro apura o resultado do governo, né, e o Banco Central, porque só tem discrepâncias estatísticas normais, mas ficou muito próximo o número, e a gente, na verdade, mas o resultado, se é lucro ou prejuízo, que é o que realmente importa para a gente, né, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo, esse só sai fechado do ano, ali, a maior parte das empresas entre março e abril. Tem um planejamento estratégico de quando o Correio vai se tornar, vai atingir esse objetivo, vai se tornar lucrativo, vai se tornar essa empresa de logística nacional? Existe um plano a curto, médio e longo prazo para isso? Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, essa também é o pedido do presidente. A gente tem sim um plano que está em andamento, que já está em andamento e que a gente está reformulando junto com a ministra Esther, o ministro Juscelino e o ministro Haddad. E realmente o objetivo nosso, sem dúvida, depois a gente vai também divulgar tudo. Eu acho que a transparência é um valor que a gente preza muito. Então a empresa está em um processo de recuperação. Acho que é importante destacar isso. Quando uma empresa é sucateada como ela foi para ser vendida, a gente tem um trabalho grande para recuperar essa empresa. E é isso que está sendo feito, esse trabalho certamente vai ser divulgado e a gente está trabalhando muito para que o Correio se torne lucrativo ainda esse ano de 2025. Ministro e presidente, eu queria saber o seguinte, existem pressões de partidos na base do governo e Congresso pelo comando dos Correios. Uma eventual troca de comando é cogitada? Isso foi conversado hoje com o presidente da República? Não, hoje o que a gente conversou com o presidente da República foi o Fabiano apresentar o resultado da empresa, fazer as explicações para o presidente do resultado apresentado hoje, da expectativa que ele tem para o resultado que será em março e apresentar as propostas que ele está fazendo de reestruturação, que já vem conversando já há algum tempo, né? Até acho que o prazo que foi falado de 1 ano, 2 anos, o Correio já, como ele disse, já está fazendo muita coisa. Né? Teve uma coisa que aconteceu em agosto, que foi a inflexão grande de receita dele, que acabou gerando um resultado, mas até o meio do ano não era esse resultado esperado. Né? E desde então a gente acelerou as conversas com os Correios e foi isso que foi apresentado ao presidente hoje. Mas, presidente, não ficou claro para mim se em março vai ter lucro ou vai ter prejuízo para os Correios. Não, o resultado, fechamento dos Correios, ele só se dá em março. Mas você tem uma foto que está sendo acompanhada, que são as demonstrações que são divulgadas. Qual que é a sua expectativa? Eu preciso esperar o fechamento dos números. Eu prefiro esperar que eu acho... Falou que o senhor apresentou para o Lula a sua expectativa. Não, assim, nós vamos aguardar a divulgação oficial dos números. Ainda estão sendo contabilizados o fechamento do mês de dezembro. E quando tiver, naturalmente, esses números vão ser divulgados. Mas quando o senhor diz que trabalha os Correios ficarem lucrativos ainda em 2025, então se meu parte do conhecimento de contabilidade empresarial não estiver errado, isso vai aparecer só no balanço de março de 2026. Não, acho que não, porque você vai tendo as divulgações, né? São trimestrais, né? Então isso vai ficando claro depois também. O senhor não acha que está demorando muito para os Correios voltarem a ser uma empresa lucrativa? Já que o presidente consertou, disse que organizou o país em 1 ano, os Correios já teve 2 anos e ainda está nessa expectativa? Deixa eu te falar, os Correios, assim, os Correios foram preparados para ser privatizados. Os Correios foram sucateados.
não se tinha investimento em tecnologia. Hoje a gente lida com um setor que ele é estratégico. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das suas operações, que investem em modernização do seu parque tecnológico, e isso é vital para uma empresa como os Correios. Então esse sucateamento ele tem um preço que ele é muito alto que a empresa paga. E isso sim, nós estamos trabalhando com muita dedicação para inovar. Os Correios serão outra empresa. Nós temos um projeto que chama Correios do Futuro, que é isso, é ver como o Correio vai se reposicionar. E esse projeto está em andamento e a gente rapidamente vai ter efeitos e vai ter medidas aí que vão aparecer e que serão divulgadas para a imprensa. Presidente, gente, vamos fazer a última. Presidente, é o seguinte, os Correios perdeu essa onda do e-commerce, só tem crescido, e agora a Amazon, os principais Mercado Livre, já fazem suas entregas, não dependem mais dos Correios, já fazem mais baratos os Correios, igual o senhor falou, com mais evolução. Então, não vai ser difícil para o Correio pegar essa onda de novo? Sua pergunta é muito pertinente. Sem dúvida nenhuma, hoje o comércio eletrônico ele tem um grande dinamismo. Se o Correio, de repente, tivesse se modernizado há alguns anos atrás, tivesse aproveitado, por exemplo, fases boas em que a pandemia e teve muita receita, tivesse investido em alguns processos de inovação, tivesse desenvolvido seu próprio marketplace, talvez ele pudesse, sim, estar numa situação melhor. Mas eu também não dá para a gente ficar olhando pelo retrovisor. A gente tem que olhar para frente. Hoje os Correios já são uma empresa que presta um grande serviço. Essa semana fomos premiados aí, inclusive, como um dos melhores operadores logísticos pela grande empresa que faz aqui o e-commerce nacional. Então, o nosso papel é olhar para frente, é se modernizar e entregar uma empresa que realmente atenda aos interesses da população. E para complementar só, nós somos a única empresa. Você citou aqui o nome de alguns marketplaces. Esses marketplaces todos contratam os Correios para fazer a entrega. Então nenhum desses marketplaces entrega nas regiões longínquas desse país. Mas pegaram só o filé? Perfeitamente. Isso faz parte de um mercado competitivo, eu acho. Mas assim, quem entrega no Bailingue, quem entrega em Cabrobó, quem entrega nas cidades do interior desse Brasilzão, é sempre Correios. E esses grandes marketplaces sempre contratam também os Correios para atuar. Eu sou do norte, por exemplo, e antes essas entregas não chegavam até o norte, mesmo com o serviço dos Correios. Hoje tem dos Correios e tem das outras empresas. Não, claro. As outras empresas não avançaram também então, para esses rincões que antes só os Correios sem dúvida que as empresas também procuram expandir suas operações também, mas posso te garantir, quem chega em cada casa desse país é sempre o Correio. A única empresa que tem capacidade para atingir todas as cidades do país é os Correios. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado, superando o que é considerado um limite seguro para o planeta Terra. O calor excessivo afeta mais os países em desenvolvimento e tropicais, como o Brasil, de acordo com os especialistas. Esses países ficam mais suscetíveis a secas prolongadas, tempestades, ondas de calor e incêndios florestais. Para saber as ações do governo para lidar com eventos climáticos como esses, nós conversamos agora com o presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Rodrigo Agostinho. Boa noite, presidente. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Presidente, o verão desse ano promete novamente altas temperaturas, talvez até novos recordes. Que consequências isso pode trazer para os diferentes biomas brasileiros? Bem, nós estamos entrando numa fase de eventos extremos. Algumas regiões do país já sofrem com enchentes. Outras regiões do país, por incrível que pareça, nós já estamos entrando em processo de seca. Então, todo cuidado é pouco. Nós precisamos, de fato, que todo o Brasil esteja consciente da necessidade de reforçar estruturas como Defesa Civil, corpos de bombeiros, brigadas, para que, de fato, a gente possa aumentar a nossa capacidade de enfrentamento, para que a gente possa ter maior resiliência a esses fenômenos climáticos. Vamos falar sobre a atuação do IBAMA para amenizar o impacto dos incêndios florestais. É um trabalho apenas ostensivo ou há ações preventivas também, presidente? Nós trabalhamos muito a prevenção, porque o que a gente percebe, o ano passado nós tivemos a maior seca dos últimos 75 anos em boa parte do país. Tivemos baixa quantidade de chuva, muito calor, mas infelizmente práticas ainda ultrapassadas, onde muita gente coloca fogo ainda para limpar um terreno,
enfim, para fazer a limpeza de uma pastagem, esse fogo acaba perdendo o controle. Uma boa parte dos incêndios no Brasil ou foi descuido ou foi criminoso. E por isso a prevenção é tão importante. Inclusive, se esse tipo de prática já não era recomendada tradicionalmente, né, já era um problema antes, nesse contexto de mudanças climáticas em que as secas costumam ser mais severas, isso fica pior ainda, né? Sem sombra de dúvida. Nós precisamos agir do ponto de vista preventivo, precisamos mudar hábitos, precisamos reforçar uma série de estruturas. O IBAMA, o ano passado, trabalhou com mais de 3 mil brigadistas, envolvendo a IBAMA e ICMBio. O governo federal liberou mais de 514 milhões e com isso a gente fez o enfrentamento em muitas regiões do país. Mas o que a gente percebe em algumas regiões, todo esse esforço foi porque algumas pessoas, infelizmente, não agiram como deveriam, né? Então, nós estamos reforçando bastante esse ano as medidas de prevenção. Nesse aspecto de reforço, vai haver reforço no quadro de brigadistas, presidente? Sim, nós já contratamos as primeiras brigadas agora no início do ano, são as brigadas Pronto Emprego, que serão utilizadas em várias regiões do país em medidas preventivas. Ainda agora, nesse mês de fevereiro, nós estamos fazendo ações de manejo integrado no fogo em Roraima, que é um estado que está localizado no hemisfério norte e que tem questões de secas agora logo no começo do ano. Então, as medidas de prevenção já começaram. Estamos com reforço na nossa estrutura, acabamos de receber 7 helicópteros, o ano passado a gente trabalhou com 13 aviões e 8 helicópteros, acabamos de receber 7 helicópteros grandes para poder levar os brigadistas para as diferentes regiões. A gente espera esse ano trabalhar com um número ainda maior de brigadistas, estamos aguardando agora a aprovação do orçamento, para que de fato a gente tenha aí uma capacidade de enfrentamento ainda maior. Inclusive porque muitas vezes esses incêndios acontecem em regiões de difícil acesso, né? Daí a necessidade dessa logística, né? Sim, pela legislação, em áreas privadas e áreas estaduais, a responsabilidade é dos corpos de bombeiros. O governo federal ele é responsável em áreas federais, como terras indígenas, assentamentos, unidades de conservação. E nessas áreas o IBAMA acaba agindo de maneira muito efetiva. O grande problema é que com o agravamento das mudanças climáticas, em alguns lugares, o combate ao incêndio se torna quase que impossível. Então, nós estamos reforçando ainda mais esse ano as ações de prevenção em todos os biomas brasileiros. O IBAMA também conta com a ajuda de drones, né, para controlar os focos de incêndio. De que forma essa tecnologia está sendo usada aí na proteção do ambiente? Até aqui a gente tem usado os drones para monitorar os incêndios, saber a direção, a extensão. Nós temos hoje a maior frota do governo federal, são 163 drones. E nós estamos agora testando as primeiras aeronaves drones de combate a incêndio. Então, nós queremos usar o que tem de mais moderno em tecnologia para que a gente possa fazer esse enfrentamento. O senhor mencionou aí que o governo federal atua em terras indígenas e conta, inclusive, com brigadas indígenas também para poder atuar nessa prevenção e nesse controle quando o fogo acontece, né? Sim. O ano passado, 50% dos nossos brigadistas foram indígenas. Nós temos também um número muito grande de quilombolas e que conhecem o território, sabem se deslocar pelas áreas com os incêndios. Isso garante maior segurança e maior efetividade no combate às chamas. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço. A população ocupada média em 2024 foi recorde na série histórica, com 103 milhões e 300 mil pessoas. A média de desocupação no ano passado foi de 6,6%, a menor da série histórica. E no trimestre encerrado no último dezembro, a taxa ficou em 6,2%. A coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Bering, destacou o desempenho de setores como construção e serviços. Foi particularmente observadas em atividades como a construção, que já vem aumentando ao longo do próprio ano de 2024, mas também toda a parte de transporte, logística, armazenamento, como também serviços
de alimentação, a parte de hospedagem também, que é característico desse último trimestre do ano. O número de empregados com carteira assinada atingiu 38.700.000 pessoas, também o mais alto da série histórica, iniciada há 12 anos. A manicure Sirlene Neri foi beneficiada pelo aumento dos empregos formais. Ela ficou desempregada por 4 meses e foi contratada no fim do ano passado. Eu já tinha tido outras propostas, né? E assim, a gente que tem uma profissão, como a da gente aqui, é uma profissão que assim, dificilmente a gente fica sem emprego, porque é muito salão, tem bastante procura. Os trabalhadores por conta própria também alcançaram um recorde histórico, com estimativa anual de 26 milhões. Um crescimento de 1,9% em relação a 2023. A taxa anual de informalidade, no entanto, apresentou leve queda, passando de 39,2% em 2023 para 39% em 2024. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores apresentou crescimento, chegando a R$ 3.225 em 2024, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Esse é o maior valor desde 2014, quando o rendimento médio foi de R$ 3.120. Reportagem Luciana Colares de Holanda. No prédio de 1853, tudo novo para receber pacientes que estejam em cuidados paliativos. A unidade, inaugurada nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia, é a única pública do país dedicada integralmente a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves, crônicas ou que ameaçam a vida. A médica especialista em cuidados paliativos, Carolina Polônio, destaca a importância do acolhimento desses pacientes. A gente entende que todos são importantes, que independente do adoecimento, mesmo que você não tenha família, iremos cuidar de ti. Com investimento total de R$ 66 milhões, o Hospital Montserrat conta com 70 leitos, serviços de imagem, laboratório e áreas voltadas à telemedicina e pesquisa. A unidade vai oferecer atendimento integral a mais de 2.000 pacientes por mês. O hospital atende também a Política Nacional de Cuidados Paliativos, lançada pelo Ministério da Saúde no ano passado. A ideia é oferecer serviços de saúde mais humanizados a pacientes, familiares e cuidadores, com a habilitação de 1.300 equipes multidisciplinares e um investimento anual de R$ 887 milhões. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a iniciativa coloca o Brasil entre poucos países que desenvolvem política especial para essas situações de tratamento prolongado. Para essas situações de adoecimento, de internações prolongadas, que necessitam de um suporte, e não só das pessoas adoecidas, mas de suas famílias. Também nesta sexta-feira, em Salvador, foram entregues 80 novas ambulâncias para 73 municípios baianos. O ato marcou também a entrega simbólica de outras 97 ambulâncias para os demais estados do Nordeste. Reportagem Luana Karen. Os Centros de Referência da Mulher Brasileira são espaços que oferecem atendimento humanizado a mulheres em situação de violência. Nesta sexta-feira, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, visitou as obras de mais um centro que está sendo construído em Brasília, na região do Sol Nascente. A ideia é ser um ambiente funcional e acessível para todas as usuárias, com uma série de instalações, salas de atendimento, brinquedoteca e espaços de convivência. E para oferecer assistência total a essas mulheres em situação de violência, como detalha a ministra. É um espaço super importante de apoio psicológico, social, jurídico, né, que vai dar consistência a todo o trabalho e a todas as mulheres aqui da região.
As obras do novo centro já estão em fase de conclusão, com entrega prevista para março. Hoje existem 7 centros de referência no país e neste ano o governo federal vai inaugurar 12 novas unidades. Além dos centros de referência, também existem as Casas da Mulher Brasileira, que além do apoio humanizado, também oferecem abrigo temporário às mulheres. São 10 em funcionamento no país. Outras 27 estão sendo implementadas. E também para atender vítimas de violência, o Ministério das Mulheres disponibiliza a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Reportagem Graciele Bittencourt. Caixa Notícias. Atenção, você que aguarda a agência Barco Ilha do Marajó da Caixa chegar no seu município. O percurso e as datas de fevereiro de 2025 já saíram. Fique atento ao calendário. A embarcação vai atender 7 municípios do Pará nesse período, com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de fevereiro. A agência Barco Ilha do Marajó iniciará os trabalhos do mês por Oeiras do Pará no dia 3 de fevereiro, onde fica até o dia 4. Entre os dias 5 e 7 estará em São Sebastião da Boa Vista. A partir do dia 17 de fevereiro, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras, onde a embarcação permanece até o dia 19. Nos dias 20 e 21, os moradores de Soure vão ser atendidos com os serviços Caixa. De 24 a 25 de fevereiro, é a vez do município de Muaná receber a embarcação. No dia 26, será a vez da agência Barco ancorar em Limoeiro do Ajuru. A última parada do mês será em Curralinho, onde a embarcação presta os atendimentos nos dias 27 e 28. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação realizou nesta sexta-feira, 31 de janeiro, um evento para orientar as escolas de todo o país sobre a restrição do uso de celulares durante o turno escolar. A lei que trata desse assunto foi sancionada pelo presidente Lula no dia 13 de janeiro e já começa a valer no ano letivo de 2025 nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica. Ela também assegura o uso dos dispositivos para fins pedagógicos e de acessibilidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, apontou que a medida é importante para proteger as crianças. As medidas que nós estamos tomando, elas têm sido, o único objetivo é proteger as nossas crianças e adolescentes desse mundo importante da tecnologia, mas que pode causar grandes transtornos pelo uso excessivo, pelo acesso a informações que não são saudáveis para crianças e jovens em todo o país. Durante o evento, que foi online, o Ministério lançou 2 guias práticos sobre a conscientização do uso de celulares nas escolas. Um deles é voltado às escolas de todo o país e o outro para as redes de educação. Os guias trazem informações sobre o uso responsável dos dispositivos digitais e apresentam estratégias e diretrizes para apoiar a implementação da nova legislação. Eles também oferecem orientações sobre os desafios, as oportunidades e as estratégias para o uso consciente dos celulares no ambiente escolar. A secretária de Educação Básica, Kátia Schweikart, ressaltou a importância da interação social e do recreio para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. A hora que a gente fazia amigos, brincava, jogava, ficava numa roda de conversa, é isso que a gente está propondo retomar. E quando a gente estiver com o celular na escola, que ele seja apenas sob a orientação e supervisão de uma professora, de um profissional de educação, para uma atividade orientada, intencional, pedagogicamente construída. Os materiais informativos foram publicados na plataforma MEC-Red e podem ser acessados por toda a população. Para mais informações, acesse o portal do MEC em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. O governo brasileiro está trabalhando para garantir que os participantes da COP30 tenham acomodações a preços justos em Belém. Para isso, o governo vai disponibilizar uma plataforma oficial que vai auxiliar no ajuste dos preços das hospedagens na capital paraense durante a conferência em novembro, conforme explica Walter Correia, secretário extraordinário da COP30. Ele é oficial da COP, do governo federal e da própria ONU. Então isso também vai dar uma credibilidade muito grande para quem colocar o seu imóvel ou o seu hotel nessa plataforma para locação. Com 10 meses de antecedência, as instalações das hospedagens da COP30 foram aprovadas por técnicos da ONU. Durante visita técnica realizada em Belém, o oficial da Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Khalid Makhzoub, disse que a COP no Brasil é desafiadora e que realizar a conferência na Amazônia é um desafio ainda maior. A vice-governadora do Pará, Hannah Gassan, diz que até novembro serão disponibilizados mais 26 mil leitos para hospedagem, além dos já existentes na região metropolitana da capital. Terá leitos suficientes e ainda uma reserva para que a gente possa realizar esse grande evento. A vice-governadora ainda analisa o mercado das hospedagens em Belém, dizendo que todos os leitos ainda não estão disponíveis e que, por isso, o preço das hospedagens disparou com o anúncio da COP30. Na verdade, o que a gente vê isso não é uma exclusividade de Belém. Todos os locais onde tem o grande evento, isso acontece. O aumento do número de preços para hospedagem e outros serviços. De acordo com a Secretaria Estadual de Turismo, hotéis e apartamentos modulares estão sendo construídos. Navios de cruzeiro de grande porte serão disponibilizados e escolas e igrejas serão adaptadas para aumentar a disponibilidade de leitos. Além disso, em parceria com a iniciativa privada, o governo do estado está reformando mais de 90 escolas que servirão de albergue com beliches. Instalações militares, como alojamentos e hotéis de trânsito, irão fornecer leitos para o evento. Também foram compradas tendas climatizadas. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Boletim COP30 Amazônia. Informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém, no estado do Pará, promete ser um marco na luta contra as mudanças do clima no mundo. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do evento e a necessidade de ações concretas para enfrentar os desafios ambientais do planeta. Nós fizemos um G20 extraordinário, nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP, aonde ninguém acreditava que fosse possível fazer, aonde todo mundo dizia que não tinha infraestrutura, aonde as pessoas ficavam preocupadas aonde vai dormir as pessoas vão dormir aonde tiver que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. Para o presidente, levar a COP para a floresta amazônica permitirá que os participantes vejam de perto os desafios enfrentados pelas populações locais, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que vivem e dependem diretamente dos recursos naturais da região. Então nós vamos fazer lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia, para que as pessoas vejam as pessoas que estão lá, para que as pessoas vejam a grandeza da natureza da Amazônia. E é isso que a gente vai fazer, porque nós temos que fazer uma luta muito grande nessa questão do clima. Não é uma coisa pequena. Se a gente não fizer uma coisa forte, essas COP vão ficar desmoralizadas, porque se aprova as medidas, fica tudo muito bonito no papel e depois nenhum país cumpre. O presidente Lula também criticou a falta de cumprimento de acordos climáticos por parte das nações mais ricas. Os países se comprometeram a dar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento e até hoje não deram. Agora a necessidade é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então é preciso que a gente faça uma discussão séria se nós queremos discutir a questão do clima com seriedade, se nós queremos fazer com que haja uma transição energética de verdade, se nós queremos mudar o nosso planeta para a gente poder sobreviver nele, ou nós vamos brincar de falar
na questão do clima. Segundo o presidente Lula, a COP30 não pode ser apenas mais um encontro de debates e promessas vazias. Ele defende que o evento seja um ponto de virada para que os países passem a tratar a crise climática com a seriedade que ela exige. Que quando a gente fala que vai chegar ao desmatamento zero em 2030, as pessoas têm que saber que embaixo da copa de cada árvore tem um indígena, tem um ribeirinho, tem um pequeno trabalhador rural. E essa gente precisa viver. Essa gente tem que ter acesso às coisas que todo mundo tem. Então é essa discussão séria que a gente quer fazer na COP30. O evento em Belém contará com a participação de chefes de Estado, especialistas, representantes de comunidades indígenas e quilombolas, além de ambientalistas do mundo inteiro. Com informações da COP30 Amazônia, Leandro Molina. Boletim COP30 Amazônia, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. O Ministério da Saúde entregou 170 novas ambulâncias para 135 cidades do Nordeste com um investimento de 49 milhões de reais. A medida faz parte da meta de renovar a frota do SAMU 192 para que até 2025 todos os veículos tenham no máximo 5 anos de uso. De acordo com o Ministério, desde 2023, a frota do SAMU passou de 4,1 mil para 4,3 mil ambulâncias, o que ampliou a cobertura para 80% da população brasileira. A pasta também divulga que o repasse de recursos para o serviço foi aumentado em 30% e chegou a 1,7 bilhão por ano. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, inaugurou o primeiro hospital especializado em cuidados paliativos do SUS. A unidade segue a política de humanização dos atendimentos a pacientes em estado grave e suas famílias. Em Salvador, na Bahia, a ministra implantou o programa Mais Acesso a Especialistas para reduzir a burocracia e agilizar consultas e exames especializados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.